Estamos com o deputado estadual Rosenberg Pinto, que é líder do governo aqui na casa desde 2018. Vamos logo iniciar o debate a respeito da eleição, né? Eu sempre entrevisto aqui os parlamentares, tanto da oposição quanto da situação, e a gente entra nessa questão política. E aqui no governo do estado, nós temos o tripé do governo, que é o PT, o PSD e o PP. Recentemente houve vários burburinhos que o PP poderia se desvincular da base do governo. Qual a opinião do senhor? Esse tripé está mantido? Esse tripé está alinhado? Como o senhor, como líder do governo, o que o senhor pode falar para a gente a respeito Olha, eu não tenho dúvida desse alinhamento, dessa consolidação da aliança, até porque a última declaração do vice-governador João Leão vai nesse sentido. É legítimo ele ter vontade de ser governador, mas isso também requer generosidades e o vice-governador disse, independentemente de qualquer coisa, ele estará no grupo coordenado pelo PT e pelo PSD e o PP, certamente que forma esse tripé. Para além disso, os partidos como o PCdoB, PSB, Avante, os diversos partidos que compõem esse grupo, que sem dúvida alguma melhorou muito e modernizou a gestão no estado da Bahia. O senhor falou a respeito de outros partidos. Eu vi também uma entrevista de Jacques Wagner, do senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que ele disse que o outro lado quer a todo custo pegar pessoas aliados para o lado deles. Mas ele diz que, além de não deixar, vai trazer novos aliados. E ele também mencionou a respeito do crescimento dos partidos que estão do lado da base, né? Que é o PT, o PSD e o PP, que ambos partidos estão com 100 prefeituras, sendo que o PT tem aproximadamente 30 prefeituras. 36. Aí o meu questionamento do senhor, já que a gente está falando sobre prefeitos, nós falamos a respeito de prefeitos, eu vou pegar esse gancho para falar a respeito do projeto de lei que o senhor fala sobre prefeitos. Explica para a gente a respeito desse projeto de lei, deputado. Primeiro, Fernanda, com relação a quantidade de prefeitos, isso tem uma implicação, sim, no resultado simbólico das eleições. Mas o maior impacto que se tem numa disputa eleitoral de governo do estado da Bahia é essa relação com a disputa federal. Sempre foi assim. Desde a década de 50, que a Bahia sempre votou casada na relação nacional. Só interrompeu no período da ditadura militar, que não havia eleição. Mas toda a vida foi nesse formato. Por isso que há uma preferência ao senador Jacques Wagner nessa disputa com o ex-prefeito de Salvador, porque quando você casa com Lula e quando casa o ex-prefeito de Jacques Wagner com Lula e o ex-prefeito de Salvador com Ciro Gomes ou com Moro, isso dá, e as pesquisas que foram publicadas recentemente, demonstra a vontade da população baiana em 46% do ex-governador e senador Jacques Wagner e do ex-prefeito de Salvador, 33%. Mas com essa questão do meu projeto, que eu apresentei aqui, é um projeto que diz respeito à crueldade que é feito com prefeitos e prefeitas, principalmente quando se tornam ex-prefeitas e ex-prefeitos. Porque o Tribunal de Contas do município, e não quero aqui fazer nenhuma crítica ao tribunal, mas há um entendimento de multar os gestores do ponto de vista do CPF, do pessoal. campo pessoal. Isso nem sempre é caracterizado dolo, e acontece isso. Estou dizendo porque várias prefeitas
e prefeitos ligados ao nosso mandato têm questionado muito esse comportamento do Tribunal de Contas dos municípios. Conversei com o presidente, ele disse que isso é uma orientação do Ministério Público Federal, que há uma relação constitucional nesse sentido. Só que eu não vejo sensatez nisso, porque às vezes o prefeito ou a prefeita ao final do mês, na hora de pagar as contas, ele vai priorizar o pagamento dos servidores. E às vezes não sobra o dinheiro para pagar algumas contas, tipo conta de luz, conta de telefone, que tem uma data prefixada. E se você não paga nesse dia, você recebe, o município é multado, ou nós aqui, quando atrasamos a nossa conta de energia, então vem a multa e juros em relação a isso. Na prefeitura não é diferente. Só que, quando o Tribunal de Contas analisa isso, ele analisa friamente, sem saber se naquele momento tinha receita suficiente para fazer esse pagamento. Fica parecendo que foi o gestor que não quis pagar naquele dia. E aí traz essas multas e esses juros para a conta do gestor e ainda aplica uma multa no campo pessoal. Quando o prefeito sai e que suas contas serão julgadas, ele, como ex-prefeito, ainda tem que se ver com essa situação. Então, o meu projeto diz que nenhum gestor poderá ser multado no campo pessoal se não tiver comprovação de dolo e enriquecimento pessoal. Não havendo isso, não há porquê. E isso está no alinhamento da lei aprovada no Congresso Nacional com relação à improbidade administrativa. Além dos débitos de processo, ainda tem a reputação do prefeito, né? Porque muitos os eleitores desconhecem sobre o processo, né, deputado? Pois é, eu estou dizendo isso porque eu fui vítima de uma ação do Ministério Público e numa ação de improbidade, certo? Por algo que eu não cometi, não tive qualquer responsabilidade. A própria justiça julga o processo favorável à minha tese e fica o meu nome exposto quando você entra no sistema do Tribunal de Justiça, está lá o meu nome, improbidade administrativa. Os prefeitos, da mesma forma. E aí a imprensa, e vocês são da imprensa, nunca noticia a conta do prefeito da cidade tal foi aprovada, mas sempre noticia a conta da prefeitura de tal cidade foi reprovada. Ou então noticia, foi aprovada com ressalva. Com ressalva, pois é. Então sempre vai pelo lado negativo. Então é uma exposição muito grande. Eu apresentei esse projeto, foi aprovado por unanimidade dos deputados na casa e eu espero que o Tribunal de Contas cumpra isso, porque eu serei um dos primeiros a questionar, seja administrativamente ou judicialmente, caso a lei não seja aplicada da forma que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Como será essa fiscalização, deputado? Olha, o prefeito que se sentir prejudicado, ele terá que acionar juridicamente isso. No primeiro momento, como há possibilidade de entrar com um pedido de reconsideração, o advogado dele, o contador, ao analisar, coloca a lei e diz que não poderá ser multado no campo pessoal. Se ainda assim o Tribunal de Contas mantiver essa posição, aí é ajuizar e aí vamos tramitar na Justiça, esperando que a Justiça também entenda essa insensatez que é feita com os gestores municipais. Deputado, daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre política, porque vamos para um rápido intervalo.
Voltamos com o deputado estadual Rosenberg Pinto. Deputado, vamos continuar nosso bate-papo aqui falando a respeito de política, né? Eu vi algumas entrevistas do senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, durante as eleições de 2018. Na época, havia uma discussão quem seria o candidato à presidência da República. Se o PT apoiaria Ciro ou se seria Haddad, né? o ex-ministro da Educação. Eu tive a oportunidade de entrevistar Fernando Haddad agora durante a pandemia e o questionei. Porque Jacques Wagner sempre disse que nem sempre o PT precisa ser a cabeça de chapa. E Fernando Haddad também me questionou, falou, não, Fernanda, não foi apenas ele que disse, eu também acho isso. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Olha, Fernanda, eu tenho uma opinião semelhante. Acho que nem sempre o PT tem que ser o cabeça da chapa. Eu sempre entendo que a cabeça de uma chapa deve ser o melhor nome do grupo para que possa aglutinar a opinião das pessoas. Então, por exemplo, naquele momento, o senador Jacques Wagner falava de Ciro Gomes, ele sugeriu que o nome pudesse ser o do Ciro e não do Haddad, mas isso acabou não acontecendo, para sorte nossa, porque depois disso o Ciro Gomes não teve a generosidade que o senador Jacques Wagner teve e saiu fazendo críticas extremamente duras e deselegantes ao PT e a Lula. Naquele momento, Lula estava preso injustamente e a própria justiça reviu a posição que o Sérgio Moro, que tomou uma decisão política ao invés de uma decisão jurídica, prendeu o ex-presidente Lula para impedi-lo de ser candidato. Era um momento muito conturbado, o senador Jacques Wagner colocou aquela opinião, que era também parecida com a minha, com relação ao Ciro Gomes, que já pediu desculpas ao povo, certo, por ter pensado em um dia desejar apoiá-lo à presidência da República. Não tem estofo para um presidente da República, não tem tolerância. É como eu digo, e você nesse instante comentou aqui, quem é maioria, quem tem o poder, tem que ter generosidade. Então, quando eu falo que o PT aqui na Bahia, pelo fato de ter a maior bancada e ser o governador, nós também temos que ser o partido mais tolerante, para que a gente possa evitar crise entre nós, sem com isso diminuir a nossa importância, mas legitimar os nossos parceiros, porque a gente sozinho também não vai a lugar algum. Eu vi uma frase do senhor que eu achei muito interessante. O senhor disse que a governabilidade tem que ser muito maior do que a vaidade. Explica para a gente, deputado, o que o senhor quis dizer a respeito disso. Olha, as pessoas quando assumem determinada tarefa, se envaidece por ela. E às vezes isso causa um problema muito grande na governabilidade. Qualquer vaidade, ela está vinculada ao personalismo, ao interesse individual. E quando o interesse individual se sobrepõe ao interesse coletivo, isso destrói a governabilidade, porque você se acha proprietário do poder, quando na realidade você é apenas o instrumento para que você possa exercer o poder que está na coletividade. Então esse é o meu entendimento, penso dessa maneira. Agora mesmo nós vamos disputar uma eleição aqui na Bahia e vi uma declaração lamentável do nosso adversário, o ex-prefeito de Salvador, falando de idade. Ou seja, porque ele é mais novo do que o senador Jacques Wagner. Primeiro, a gente Qual foi a declaração, deputado? Era uma declaração falando de que Wagner não estava tão
entusiasmado, falando, chegando a falar, certo, com relação à idade dele como governador. Nós não estamos disputando concurso de idade. Imagine se fosse, se não é idade, aí se fosse tamanho. Eu e o ex-prefeito de Salvador estavam fritos, porque o tamanho nosso não ia competir com o de Wagner ou com o de João Roma e tal. Então, nós não podemos tratar assim. E quando a gente faz declarações que exclui uma parcela da população, e essa parcela da maior idade, porque eu já passei dos 60 anos, eu estou com 65. Se eu, no momento que eu me acho no melhor momento da minha maturidade política, e alguém achar que eu devo estar excluído porque passei dos 60, então como é que eu vou contar com o apoio de quem tem 60, 70 anos para me eleger? Eu não vou contar. Então, quem pensa assim não merece o respeito da população, seja ela baiana, seja ela brasileira. Por isso que eu acho que o ex-prefeito de Salvador deve medir muito as suas palavras com relação a essa disputa geracional. Nós não estamos fazendo uma disputa geracional, nós estamos fazendo uma disputa de ideias, de quem pode melhor governar a Bahia. E aí eu não tenho dúvida, porque a discussão vai se dar Wagner que quer acabar com a pobreza e o nosso adversário que quer manter os privilégios dos ricos, que é sempre assim que ele fez, ou seja, ao redor dele está uma concepção de uma elite, na minha opinião, conservadora, atrasada, que enquanto os ricos da Europa, dos Estados Unidos, vêm comprar uma casa aqui em Itacaré para poder passar suas férias, os ricos daqui do Brasil, numa visão, na minha opinião, extremamente míope, quer comprar uma casa em Miami, certo? Ou seja, trabalha aqui e mora lá. Não investe no próprio país. Não investe no próprio país. O cara que está comprando uma casa aqui para lazer. Então, nós temos o melhor lazer aqui. Nós temos a melhor população do ponto de vista do relacionamento, de generosidade, e a gente faz uma opção, certo, em aqui só serve para eu ganhar dinheiro e eu vou gastar lá fora. Ou seja, então, quem pensa dessa maneira, quem não pisa o pé na lama, não tem capacidade de governar para a população baiana. É por isso que agora, nesse período das enchentes aí, enquanto eu, Wagner, Rui estavam com o pé na lama cuidando das pessoas, o ex-prefeito de Salvador estava na Europa passeando, porque não tem compromisso com esse povo pobre que perderam suas casas, que tiveram que fazer na beira do rio, é porque eles não têm condição de fazer em outro lugar. Ninguém fez casa na beira do rio porque queria estar na beira do rio. É porque não tinha espaço para construir em outro local e eles acabaram, coitado, construindo nesses locais inadequados. Então, essa avaliação que a população vai fazer. É por isso que quando bota Lula, que cuida de gente, e quando você bota Jair Bolsonaro, que tem pavor a gente, da mesma forma, enquanto nós estávamos aqui correndo para salvar as vidas, ele estava passeando de jet ski lá em Santa Catarina. É por isso que a população baiana e brasileira quer Lula de volta. E quando quer Lula de volta, quer também Jacques Wagner aqui para dar continuidade a cuidar de gente. Deputado, o senhor acredita que a eleição será polarizada tanto nacionalmente quanto aqui no Estado? Porque eu entrevistei alguns deputados e eles fazem a seguinte análise, que já Lula vai puxar Jacques Wagner, né, liderando. A Semineto, que é o pré-candidato também ao governo, vai sair possivelmente, eu não sei ainda, mas sem candidato a presidente, né? Se ele sair sem candidato à presidência, ele vai ficar em terceiro lugar. Tenho convicção disso, porque a eleição é polarizada. Então,
O palanque de Lula é o palanque de Wagner. O palanque de João Roma é o palanque de Jair Bolsonaro. Se ele não tiver palanque aqui, corre o risco dele ficar em terceiro lugar. Mas eu não sou o marqueteiro dele, eu não sou o assessor político dele, eu sou de Wagner. Então, é ele que cuide dos problemas dele. Esse meu questionamento, o senhor até adiantou a minha resposta, porque eu entrevistei diversos deputados e eles fazem essa mesma análise. O senhor acha que não há como mudar, então o senhor acha que o cenário realmente é esse, caso ele não tenha candidato à presidência? Olha, o cenário nacional é um cenário de polarização, não é um cenário que tenha perspectiva de crescimento do centro. O candidato que está tentando se colocar como candidato de centro é o juiz Sérgio Moro, que de juiz não tem nada. A própria política hoje... E não decolou, né? Não decolou, tem resistência a ele, porque na realidade ele extrapolou do seu poder de juiz para interferir na política. Então, quem faz isso não merece a confiança de ninguém, nem da política. Por conta disso, eu não acredito que o centro cresça. Como o centro não vai crescer, a polarização será que a polarização nacional será entre Lula e será entre Jair Bolsonaro. Por isso é que o ex-prefeito de Salvador está tentando se reaproximar de João Roma para se reaproximar do seu preferido, seu candidato, que foi, porque ele tenta deslocar o tempo inteiro, que foi o Jair Bolsonaro. Tudo que nós estamos passando na Bahia com relação à falta de comprometimento do governo federal, o Neto tem uma responsabilidade grandiosa, porque foi ele que saiu pedindo um voto para eleger Jair Bolsonaro presidente da República. Então ele tem responsabilidade por isso. Mas vai acabar nessa linha, se ele não conseguir e não vai ter esse terceira via, ele vai acabar voltando para o ninho dele, que é o ninho conservador, é o ninho, certo, que não gosta de gente, que faz política para elite, certo? E eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer política para elite, mas nós temos que fazer política para quem precisa mais da política. A elite, ela já tem um poder econômico que ela é capaz de sobreviver. Ela não precisa tanto do Estado. Quem precisa do Estado é o povo pobre. E aí nós temos essa diferença. Essa diferença de gestão, de conceito, e eu tenho convicção que aqui na Bahia, Lula e Wagner serão imbatíveis nessas eleições. Deputado, para a gente terminar, nosso tempo provavelmente já está se esgotando, mas eu gostaria de saber se o senhor é candidato à reeleição. O senhor foi o segundo deputado mais votado aqui do parlamento, né? O primeiro deputado mais votado, infelizmente a gente perdeu recentemente, o João Isidório. O senhor obteve mais de 101 mil votos e 495, foi isso? 945. O senhor é candidato à reeleição, deputado, para a gente terminar? Eu fiz essa conversa com os meus pares, fiz essa conversa com o governador Rui Costa, com o senador Jacques Wagner, e decidimos ir para a reeleição. Eu espero, até brinco, às vezes, fico falando da população pela essa quantidade de votos, mas é fruto muito do meu trabalho. Eu trabalho bastante. O senhor esperava essa votação? Porque é uma votação para deputado federal, né? O senhor vai ser candidato a deputado federal ou estadual? Estadual. Vou à reeleição de deputado estadual. Olha, eu estou trabalhando muito, e eu nunca faço conta de quantidade de votos. Quem vai dizer a quantidade de votos vai ser o final da eleição, às 17 horas, quando a população vai depositar o seu voto. Ou seja, é ela que vai dizer a quantidade de votos. E está relacionado, obviamente, ao trabalho. Tem umas questões que vão interferir muito, porque nós estamos com alguns problemas, que a população está pagando um preço muito alto, que é essa coisa das emendas. Essas emendas, diferentemente do que as pessoas acreditam, ela é um problema para a democracia, porque
o orçamento secreto está destinando aí 40 bilhões para ser distribuído, ou seja, de emendas para essa turma aí que está na linha com Bolsonaro. Isso vai ter uma influência muito grande no processo eleitoral. Agora, o que é que ocorre? A gente vai lá, o deputado recebe uma emenda, mas vota para vender a refinaria Landulfo Alves. Aí, por isso que a gasolina está desse preço. E aqui na Bahia está maior, porque a refinaria Landulfo Alves agora é uma empresa privada e ela deu 2 aumentos, agora consecutivos. Ela diz, olha, quem define o meu preço sou eu comprei isso aqui. Então, nós estamos pagando um preço muito grande por esse desequilíbrio do processo democrático. Isso vai ter interferência no plano federal, para deputado federal, mas também para deputado estadual. Tem um bocado de deputado estadual vinculado a deputados federais, certo? Distribuindo emendas na Bahia inteira. Mas eu espero que a população reconheça o meu trabalho e, se ela quiser e se Deus quiser, certo? Me reconduza para eu continuar trabalhando para o povo da Bahia. Tem o ex-prefeito de Irecê, que era meu primo, Nobelino Dourado, né, que também teve o filho dele, que foi deputado aqui na casa. Ele dizia que eleição e feijão só depois de apurado. E é verdade, né? Porque estou falando lá em Irecê, muita colheita de feijão, a gente só sabia a quantidade de sacos depois da apuração. Depois da colheita. Depois da colheita, né? A mesma coisa é feijão. Deputado, a mesma coisa é eleição. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Foi muito importante para nós aqui na TV Assembleia tê-lo novamente aqui, né, no projeto de lei, em um dia tão especial para nós da casa, que comemoramos aqui 15 anos da TV Alba, né? Eu particularmente, que já estou aqui desde a fundação. Então, para a gente é muito importante, a gente conversou aqui com o senhor a respeito de política, sobre projetos, sobre o cenário nacional, o cenário estadual. Muito obrigada pela presença do senhor, deputado. Eu que agradeço, Fernanda, e parabéns à TV Alba pelos 15 anos, e já que você é fundadora daqui, deve ter chegado aqui uns 10, 12 anos de idade. Um abraço, pessoal. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.